Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Louco e aí eu avisei, não avisei? No vídeo que eu fiz analisando o primeiro teaser de WandaVision, eu falei, ó, tem mais coisa aí que a gente pode analisar. E aqui está. Temos mais informações da grande vilã, possivelmente da série, confirmação de alguns personagens e um easter egg que tava ali escondidinho ali e nos dá pistas de como a história da série vai acabar. Vamos conversar sobre isso aqui. De todas as coisas que a gente tem para conversar aqui, eu separei em 6 tópicos, vai. E o primeiro deles é a SWORD. Durante toda a análise do teaser, eu fiquei falando SHIELD, SHIELD. Mas muito provavelmente aqueles agentes e a própria Monica Rambeau que aparece ali, nós vamos falar mais dela mais pra frente do vídeo, mas todos eles seriam agentes da SWORD e não da SHIELD. E o que seria a SWORD? Nos quadrinhos, a SWORD é basicamente uma agência semelhante à SHIELD, porém que, em vez de cuidar de assuntos internos dentro da Terra, cuida de ameaças e assuntos extraplanetários. É basicamente a organização responsável por proteger o planeta de ameaças intergalácticas. Agora, eu acredito que a SWORD, no universo cinematográfico da Marvel, não vai ser exatamente trabalhada dessa forma, e sim como uma continuação da SHIELD, um reposicionamento, talvez um renascimento da SHIELD. Por quê? Primeiro, nós vemos o Nick Fury lá no finalzinho de Homem-Aranha Longe de Casa, levantando numa nave espacial, numa base espacial, aliás, trabalhando com vários agentes que são Skrulls. Inclusive é o Nick Fury que estava comandando o Talos aqui na Terra durante todo o filme Homem-Aranha Longe de Casa. O Talos, para quem não lembra, estava disfarçado de Nick Fury durante o filme inteiro. Então tem isso, olha, a SWORD tem agentes e é comandada pelo Nick Fury. E por outro lado, no universo dos filmes, nós vimos a SHIELD ser destruída em Capitão América Soldado Invernal. Tá certo que apareceu ali uma aeronave da SHIELD durante Vingadores Era de Ultron, que aconteceu depois, porém não fica exatamente claro, não fica explícito que aquela é a SHIELD mesmo. Só tem uma cena ali em que o Mercúrio pergunta, essa é a SHIELD? E o Capitão América diz, é o que a SHIELD deveria ser. Então, muito provavelmente, ali em Era de Ultron, não era mais a SHIELD, mas sim uma evolução da SHIELD, uma nova etapa, a SWORD surgindo. E é claro, existe a série Agentes da SHIELD que nos mostra que a SHIELD meio que continuou ali nos bastidores depois dos acontecimentos de Capitão América Soldado Invernal, só que vamos concordar no seguinte, né? Todas as séries, até agora, as séries da Marvel na Netflix, as séries da Marvel na ABC, no Freeform, ou seja, Manto e Adaga, Os Fugitivos, Agentes da SHIELD, todas essas séries aí, meus amigos, não estavam exatamente no universo cinematográfico da Marvel, pelo menos não eram consideradas parte do universo cinematográfico da Marvel pela Marvel Studios. Por quê? Eram séries produzidas pela Marvel Television e não pela Marvel Studios, entendeu? Sim, tem o mesmo nome, é embaixo da mesma empresa, mas eram companhias diferentes. Agora, com as séries do Disney Plus, sim, é a própria Marvel Studios que está desenvolvendo essas séries. Então é muito provável que a Marvel Studios simplesmente vai assim, ó, cagou e andou, sabe? Não tá nem aí pro que as séries de TV que fizeram anteriormente disseram. Então tudo que aconteceu em Agentes da SHIELD dizendo, a SHIELD continuou, dane-se. No universo cinematográfico da Marvel, eles podem muito bem estabelecer que depois de Capitão América Soldado Invernal surgiu a SWORD, que começou ali ajudando os Vingadores em Era de Ultron e terminou no espaço com o Nick Fury comandando Skrulls. Inclusive, a Monica Rambeau, sim, é uma agente da SWORD, de acordo com as imagens que nós tivemos de bastidores. Inclusive, ela é o nosso segundo tópico aqui, a Monica Rambeau. Muitas pessoas nos comentários me falaram, aquela ali que caiu não é a Monica Rambeau porque ela apareceu lá atrás com a Kat Dennings. Sério? Onde? Cadê? Eu pausei, olhei, dei zoom. Gente, quem que falou essa informação aí? Vocês ficaram repetindo que nem uns malucos. Porque não tá lá. A Monica Rambeau é aquela que caiu, que voou pra fora da realidade que a Wanda Maximoff criou e caiu no chão lá.
aquela é a Monica Rambeau mesmo. E sim, a personagem da Kat Dennings estava lá atrás, porém o papel dela nessa história toda vai ser uma coisa diferente. O que é interessante mencionar e que muita gente talvez não sabe é que, além de ser a menininha do filme da Capitã Marvel, a Monica Rambeau também foi originalmente a primeira Capitã Marvel dos quadrinhos. Ela integrou os Vingadores, sabe? Hoje em dia, se colocasse a Monica Rambeau como Capitã Marvel nos Vingadores, o pessoal ia chiar na internet, ia reclamar, ia falar que era coisa de política, sei lá, mas estava lá no início dos quadrinhos. Com o passar do tempo, ela acabou sendo substituída, mudando de nome, ela foi chamada de Photon. Hoje em dia, nem sei do que chamam mais ela nos quadrinhos, faz um tempo que ela não aparece, mas creio que Photon seja o nome atual. E ela basicamente tem poderes, muitos poderes. Então, se nesse momento da série da WandaVision ela ainda não tiver superpoderes, a gente pode apostar aqui que, pelo menos chegando ali no final, ela vai ganhar alguma coisa. Quem sabe até seja a própria Feiticeira Escarlate, com as habilidades dela, que consiga dar os poderes da Monica Rambeau. Agora, o que ela estaria fazendo ali, junto com os agentes da SWORD, isso aí tudo a gente já conversou no outro vídeo. Mas vamos para o terceiro tópico, a Agatha Harkness. Sim, um dos grandes mistérios, uma das grandes incógnitas que eu levantei ali foi a identidade da Agnes, que parecia ser a grande antagonista da série. De fato, isso só se confirma conforme o tempo passa. Mas agora temos ótimas pistas de quem é ela na verdade. Não o Mephisto, não o Pesadelo, mas sim a Agatha Harkness. Se você for ver, a Agnes é a junção das primeiras e últimas letras de Agatha Harkness. E realmente faz muito sentido porque ela já estava confirmada para aparecer nessa série há um tempão e agora tá aí a confirmação. Antes de explicar aqui quem ela é na verdade, qual o papel dela nessa história toda, é interessante mencionar que talvez essa seja uma das primeiras citações a um personagem ligado ao Quarteto Fantástico dentro de uma série, de uma produção da Marvel Studios, porque afinal de contas, a Agatha Harkness é a mãe do Nicholas Scratch, um vilão do Quarteto Fantástico. Então, obviamente, tem uma conexão aí. Mas quem é essa mulher aí? A gente vê ela fantasiada de bruxa, dando risada de bruxa, e isso tem tudo a ver com a personagem. Segundo a mitologia Marvel, ela já existia, já era viva 500 anos antes de Atlântida afundar. Mulher velha mesmo. E exatamente por isso ela tem muita experiência, muito conhecimento e se torna uma espécie de mentora para Feiticeira Escarlate. Uma coisa que pode rolar aqui também. Só que essa relação entre mestre e aluno acaba sendo deturpada. E a Agatha vira uma grande vilã para Feiticeira Escarlate, numa situação aí que até envolve os filhos da Wanda, que ela diz que esses filhos aí não são de verdade, são fragmentos da alma do Mephisto. É uma bagunça só, quadrinhos, entendeu? É muito bom, mas também é muito doido. E no fim disso tudo, a Agatha é assassinada pela própria Wanda Maximoff. Vai que no finzinho dessa série é isso que acontece também. Nós vemos ali no decorrer dos episódios a Wanda Maximoff sendo treinada pela Agatha para depois, no fim das contas, ela se revelar uma ameaça e a Feiticeira Escarlate acabar matando ela. Mas o próximo tópico que eu queria entrar aqui é na verdade uma observação de algo que eu vejo muita gente falando aí. Tem pessoas que citam a série recente do Visão como uma referência para esse seriado do Disney Plus. E embora a gente converse aqui muitas vezes que sim, os quadrinhos recentes servem como um termômetro, uma espécie de teste para a Marvel saber o que cola em termos de história, o que não cola, o que dá certo, o que não dá certo, para depois aplicarem no cinema, na TV. No caso dessa série do Visão, acho que não é exatamente a referência que eles estão usando aqui. Até porque nessa série a história é que o Visão resolve levar uma vida comum e cria uma família para ele. Nessa aí ele cria até a filha dele, que é a Viz, que se torna uma personagem bem interessante do grupo dos Campeões. A verdadeira referência para essa série é a minissérie lá antiga da Wanda e do Visão, onde eles resolvem morar juntos,
se casam e até têm filhos, só pra Feiticeira Escarlate descobrir que aquilo tudo era mentira, os filhos eram falsos e aquele casamento não era real. Tempo depois, meio que a essência dos filhos deles voltam reencarnados no corpo de outras crianças aí, e é aí que surge o Wicano e o Celery, mas isso aí já é outra história, como eu falei, quadrinhos é muito doido, mas é muito legal. Só acho que é importante retificar aqui essa questão de referências. Mas sim, aquela série do Visão é muito boa e é uma leitura muito recomendada. Agora, já que estamos falando de referências, tem a grande referência, o grande teaser do trailer que passou desapercebido por muita gente. Não tem quando o carro da Wanda e do Visão tá passando assim, recém-casados? Observe a placa daquele carro. Acontece que placas são usadas frequentemente pela Marvel para nos dar referências de obras de quadrinhos, e isso não só placas, todo tipo de número que eles podem colocar em filmes é uma espécie de easter egg. Mas aqui no caso, na placa nós temos o número 0102, basicamente o número 102. E isso poderia ser uma referência à história dos Vingadores número 102. E olha o que acontece nesse quadrinho. O vilão chamado Ceifador, que tem um visual bem bizarro, ele oferece um acordo pro Visão. Ele fala o seguinte: olha, você me ajuda a derrotar os Vingadores e eu te ofereço esse corpo humano aqui. Basicamente, se o Visão ajudasse ele, a sua mente seria transferida depois para um corpo vazio, que era também o corpo do Magnum, um personagem que tem uma história conturbada. Aí o irmão dele vivia no corpo dele disfarçado e não sei o que. É um membro dos Vingadores da antiga aí também. Uma das grandes questões é que essa história, ela trata daquele dilema do Pinóquio, sabe? O Visão como um ser artificial querendo se tornar um menino de verdade. Mas é possível fazer uma conexão direta. Temos um vilão que ofereceu um acordo pro Visão se tornar um ser humano de verdade. Vai que na série o que aconteceu aqui, alguém fez um pacto com o vilão para que o Visão voltasse à vida, voltasse a ser vivo de verdade. Se esse vilão for a Agatha Harkness, é muito fácil da gente pensar que a própria Feiticeira Escarlate tenha feito algum acordo, algum pacto com ela para que o Visão voltasse à vida, e daí ela criou aquela realidade toda nova. É muita coincidência com a história da série e você pensa, pô, é só uma referência ou não é? Acho que é parecido demais para ser coincidência. Mas talvez o mais interessante é que no finzinho dessa edição, a Feiticeira Escarlate é raptada por um Sentinela, sabe aquele robô gigante, clássico vilão dos X-Men? E você se lembra que a série Wanda e Visão vai fazer conexão com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? E a gente já especulou aqui várias vezes em vários vídeos que possivelmente essa conexão vai ser: o Doutor Estranho vai precisar salvar a feiticeira de alguma coisa, ou a feiticeira vai salvar o Doutor Estranho de alguma coisa? Vai que esse finalzinho dessa edição seja exatamente a pista que a Marvel tentou nos dar com essa placa aí. Basicamente o seguinte, olha, assim como essa edição, no fim da série, a Feiticeira Escarlate vai acabar sendo raptada por um vilão. Vale lembrar, meus queridos, que foi essa mesma referência a números de edições de quadrinhos que a Marvel, por exemplo, confirmou pra gente que no filme Homem-Aranha Longe de Casa, aquele elemental era a versão do Homem Hídrico do universo cinematográfico, o elemental de terra era uma versão do Homem de Areia, tudo isso através de números de placas, números de rua e esse tipo de coisa que aparece por aí. A Marvel adora fazer isso. E em um e-mail oficial da Disney que eu recebi, além deles anunciarem que também divulgaram o trailer legendado e dublado, que caramba, eles tinham tudo planejadinho mesmo. Eles também confirmam através da sinopse nacional que Wanda e Visão vai ser uma série de comédia. Então eu vi muitas pessoas comentando aí, falando, poxa, parece coisa de comédia, tá sem graça isso aí, eu quero uma história séria, de verdade, mas vá se habituando. Os filmes, as obras da Marvel Studios vão tender a ficar mais diversificadas, e no caso de Wanda e Visão, temos aí uma comédia, a gente pode apostar que é uma comédia dramática, porque não tem como essa história toda de realidade paralela, vidinha feliz, acabar numa boa, vai acabar em tragédia, meus amigos. Com certeza mais informações vão sair por aí, muitas coisas de explodir a cabeça, eu espero, e para acompanhar isso tudo é só se inscrever e ativar as notificações e pronto, você faz parte da família Loquia, aqui inclusive a gente tem muitos vídeos aqui que você pode assistir e curtir, é só ir lá e maratonar tudo.
Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Uou!